Bom, a gente viu alguma coisa de banco de dados na última aula, quando a gente conversou sobre a questão da arquitetura, né? Mas o que que acontece? No banco de dados, vocês estão vendo a disciplina de banco de dados lá, que vai ter lá a criação das tabelas, né? Como é que cria as tabelas? Aliás, tinha dois tipos de linguagem em banco de dados, né? Quais são os dois tipos de linguagem? Só para recapitular. DDL e DML. DDL significa falar para fora, para os outros ouvirem. Não adianta falar para dentro. Linguagem de definição de dados. É isso? E o DML, outro aí. Data Manipulation Language. É uma linguagem de definição de dados e uma linguagem de manipulação de dados, né? Então, quando a gente vai criar um banco, a gente usa o quê? DML. É isso? Ah, DDL. Não é DML? Ah, não. E como é que a gente cria? Great. Table. No caso, nós estamos trabalhando com país, estado e cidade como um modelo para a gente trabalhar, né? Então, aqui seria, então, create table, país. E daí nós vamos criar a tabela, e daí vai ter o que ali? Oi? Atributos. Quais seriam os atributos aqui no nosso caso? Então, a gente começa pelo o código. O ID país vai ser o quê? Que tipo? Sim, mas eu, independente dele ser primário key ou não, eu tenho que definir o tipo, né? Hã? Integer, o que mais? Só. Não. Integer, ele é o quê? Então, geralmente a gente usa o int, ele é inteiro, né? Depende no MySQL é o quê? É int integer. Hã? Aí nós vamos ter not null. O que que significa not null? Não pode ser nulo, né? E daí vem primary, primary key. É isso? Aí aqui eu vou ter o quê? O que mais? Quais eram os outros atributos da nossa classe? Ó, país, que é o nome do país. Varchar. De quanto? Não. Qual que é o maior nome de país que existe no mundo? Existe uma limitação. É, mas o nome completo do país, qual que é o tamanho maior nome do país que tem? Estados Unidos da América.
Ah, que mais? Acho que Estados Unidos ainda é menor que o Federativo do Brasil. Eu nem sei se é o Brasil, porém, o verdadeiro nome lá da China. Porque o Nordeste aí nunca deu um caixa no pão. Pois Também. é, então. Mas o nome do país, o maior número que tem é 55. É, É. nossa. É. Ele tem que ser not null, não posso ter o nome de país em branco, certo? Aí eu vou ter o que mais lá? O que mais que a gente tem? E Sigla. Sigla vai ser o quê? Warsaw. Varchar. Varchar de quanto? Umas três, né? Quatro. 3. É obrigatório? Se é obrigatório, é not null. É isso? Isso. Aí, o que mais? Sigla, o que mais? DDI. DDI. É o quê? Esse aí eu. Warsaw também. Warsaw, obrigado. Varchar de quanto? Não, mais quatro. 4. O que é qual que é o maior tamanho do DDI que tem? Saiba o símbolo dele. Faz. Hã? Que eu saiba o símbolo dele. Um símbolo e três números. Isso dá um símbolo e três números dá quanto? Tem mais de 999 países no mundo? Mas você pode ter um DDI maior do que três dígitos? Tem maior sim. Ah, A Bahamas usa 1242 isso quer dizer, para prestar em mim, sim. então, todo mundo sabe DDI de todos os países? Lógico. Não, então, deixa assim, certo? Em princípio, isso aqui é a criação de uma tabela, que vocês viram em banco de dados. Não é isso? Tá. E ele vai ser chave estrangeira de quê? Ué, mas eu tenho estado aqui? Ainda não. Ainda não. Calma, não estresse. Cara Mas, apressado, né? cara apressado, nem tem a tabela estados aqui. Aqui é a tabela create países, né? Aqui é sem acento. Tá. O que que acontece? Isso aqui é uma tabela. Qual a diferença entre tabela e objeto? Ou não tem diferença? É tudo a mesma coisa. Pergunta é boa, né? Vamos, 32, 3, 2, xim. 1, 2, 3, 4, 5. Não. Qual a diferença entre tabela e objetos? Agora vai ordenar os objetos. Hã? Tabela é um conjunto de objetos? Será que a gente pode dizer isso? Quem concorda com a afirmação? Como assim? Ela mesma falou e ela discorda. E daí, qual que é a diferença entre tabela e objetos? Essa é uma pergunta importante para se saber. Porque, em princípio, a gente está trabalhando somente com objetos, certo? Mas vocês têm disciplina de banco de dados, e bancos de dados com uma linguagem de programação, elas têm que estar ligadas, né? Qual que é a diferença que existe entre um objeto e uma tabela? Os atributos não são os mesmos? Não eram esses atributos que tinha no objeto? Qual que é a diferença que tem entre um e o outro? É tudo a mesma coisa? Tabela serve de cálculo. Tabela serve de molde para o objeto. Mas o molde não é a classe? Era a classe que a gente viu lá, que era o molde, objeto. Não é assim? E daí, onde que entra essa história? De onde que vem a ideia da tabela ele ter mesmos atributos que o objeto? Ou é o objeto que tem os mesmos atributos que a tabela? E a gente está na contramão. Só. Hã? Pelas formações lá. Daí o objeto lá você além de armazenar, você tem nome por ex. Nome. Volta a fita. Mais devagar aí.
Tabela o quê? Nós fazemos. A tabela armazena os dados. Na verdade, quem armazena os dados é banco de dados. Né? Mas vamos entender assim, existe banco de dados, existe sistema gerenciador de banco de dados. Né? E qual que é a diferença entre um sistema gerenciador de banco de dados e um banco de dados? Ou é tudo a mesma coisa? São tudo sinônimos? Hoje é dia 2. 2. É, dia 2, não é? É. Hã? Qual a diferença entre banco de dados e sistema gerenciador de banco de dados? Ou é tudo a mesma coisa? Não foi o que eu acabei de perguntar? Bem, quem sabe responder? Eu acho que é bom você perguntar essas coisas para o professor de banco de dados. É, então, eu tenho a impressão que sim. Sistema não faz a manipulação. Oi? São O sistema, para, para contratos e leva. mas daí não quer dizer que é tudo a mesma coisa? Não? Qual seria a diferença entre um e o outro? Porque eu tenho banco de dados, não tem? Mas eu tenho o sistema gerenciador de banco de dados, o SGDB, não é? Dá um exemplo de um SGDB para mim. MySQL é um SGDB. Uhum. Um outro, um SG. Hã? Postgres. Isso é um SGDB, um sistema gerenciador de banco de dados. Dá um exemplo do que é um banco de dados. O armário. O armário é um banco de dados. Não, não, cadeira. Ninguém merece. É, tá louco. Vamos voltar a fita. Vamos fazer de conta que eu não ouvi isso. Dá um exemplo do banco de dados, por favor. Hã? Nuvem? Não. Nuvem é uma forma de armazenamento. Eu posso ter nuvem que não tem banco de dados. Banco de dados em nuvem não é a mesma coisa, certo? O que seria um banco de dados, então? SGDB é um MySQL, é um Postgres. É isso que vocês aprenderam? Isso é SGDB? Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Tá. E o que que é o banco de dados, então, se isso é um SGDB? Um dispositivo que é um dispositivo que guarda diferentes tipos de dados. Mas eu posso armazenar diferentes tipos de dados, por exemplo, num arquivo, e ele não é um banco de dados. Eu posso pegar um bloco de notas aqui como esse daqui, eu venho aqui e mando salvar. Ele é um dispositivo. Vou vir aqui colocar. Podia deixar o que tá, né? Arquivo, vou mandar aqui salvar e vou mandar salvar e ele vai guardar isso. Eu tenho informação diferente aqui, mas então quer dizer que isso aqui é um banco de dados? A gente pode afirmar que é um banco de dados? Qualquer arquivo seria um banco de dados, então? É um dispositivo. Ele armazena informação. Mas daí para dizer que ele é um banco de dados, será que a gente consegue dizer que ele é um banco de dados? E daí? O professor de banco de dados não fez essas perguntas para vocês. Eu vou ter que falar com ele para ele fazer essas perguntas para vocês. Daí, voltamos. Daí, o que que é um banco de dados, então? Servidor.
servidor? Será que o servidor seria um banco de dados? O servidor é uma estrutura física, não é isso? Quer dizer, hoje pode ser até virtual, mas vamos dizer que seja é uma estrutura onde ele vai ter um sistema operacional. O sistema operacional pode ser Linux, pode ser Windows, não é isso? E que ele vai fazer uma série de coisas. Mas será que o servidor a gente pode dizer que ele é um banco de dados? O servidor pode até ter um ou vários bancos de dados, mas não dá para dizer que ele é o banco de dados. Hã? E daí? Vocês foram lá e criaram. Antes de criar isso aqui, que é uma DDL, você deve ter pelo menos usado um outro comando antes. Não, o insert tem que ser depois desse. Oi? É. Então, vocês devem ter dado um create database. Só isso? Que é o quê? O que que vocês deram? Eu vou dar um LP4. Vou colocar PD LP4 2024. Ficou tudo junto, né? Vou separar aqui. Agora conseguem ler. Isso aqui é o quê? Oi? O nome. Nome do quê? O banco de dados que você está criando. Então, cada um desses create database, você está criando o quê? Um banco de dados. Esse banco de dados está sendo criado, vai seguir um certo dialeto do SQL, que é a linguagem do banco de dados relacional, e ele vai efetivamente criar um banco de dados baseado em um sistema gerenciador de banco de dados, baseado no SGDB, certo? Eu posso criar um banco de dados em MySQL, pegar a mesma definição que está aqui e criar um banco de dados no Postgres? Será que dá? Teoricamente deveria dar, mas as linguagens SQL seguem algumas diferenças. Então, nem sempre eu consigo criar exatamente igual. Vou ter que fazer os ajustes de acordo com a base de dados. E o que que tem de diferença entre o MySQL e o Postgres? Qual que é o banco de dados mais popular que existe? Além do MySQL, mais conhecido? O Ora, AWS, tá? a AWS não é banco de dados. A AWS é nuvem, certo? Então, vamos dizer assim, eu vou criar um banco de dados, ele vai estar vinculado a um SGDB, certo? E esse SGDB vai dar condições de eu poder manipular ele. Quais são as operações que existem dentro do banco de dados? Eu posso criar o que além do banco de dados propriamente dito? Posso criar view, posso criar índice, posso criar store procedure, certo? Ele tem toda uma linguagem por trás do banco de dados, dependendo daquilo que você estiver utilizando, certo? Então, essa criação desse processo leva em consideração que eu tenho um processo para ser trabalhado. E esse processo para ser trabalhado, eu vou ter atributos que têm um tipo de dado, certo? E daí a gente volta à pergunta original. Qual que é a diferença, então? Se eu tenho um SGDB, que pode ser um MySQL, um Postgres, um Oracle, um SQL Server, e eu tenho um banco de dados, que pode ser esse BDLP4 aqui, 2024,
certo? Tem o banco de dados propriamente dito, que tem uma tabela chamada países, que tem esses atributos. E qual que é a diferença dessa tabela de banco de dados com o que a gente tem propriamente dito com o objeto, com a classe? O banco vocês podem não saber muito, começaram a ver esse semestre, certo? Mas a classe e o objeto já começaram, você já tem um ano disso lá, né? O que é o objeto, o que é a classe, qual que é a diferença? Banco. Na orientação a objeto, a gente tem a classe, tem o objeto. Isso. Nas aulas anteriores, a gente viu o clone, criar uma cópia do objeto. E agora? Qual que é a diferença disso com o banco de dados? Ou não tem diferença? Tudo a mesma coisa. Aceito sugestões. Daí. Ah, já foi o dia 10, tá? Então, mês 10. Então, parou ali no Vitor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Já foi o Adnan. Então, daí. Qual que é a diferença entre a tabela países e a classe países ou objeto países? Se liga esse note aí. Qual que é a diferença? Ou não tem diferença? Essa seria uma classe, no caso, né? Hum, E, o- por exemplo, lá no negócio do país, a gente colocou, eu, tem como você, deixa eu ligar, daí. quando você está tratando uma coleção, Tabela pode ser tratada como uma coleção, tratada como uma coleção, coleção? Não. A coleção é equivalente à lista. Vocês viram estrutura de dados, viram lista, não viram? A lista que vocês viram em estrutura de dados levava em consideração o quê? Ele tratava com um arquivo aqui? depois Tratava. Hã? vai puxar os dados, os dados, buscar isso. Tá, mas não refrescou nada, não justificou nada. Lista é uma coisa, coleção é uma coisa. Onde que está a coleção? Está dentro do banco de dados? Está dentro do banco de dados a coleção? Não. E daí? Os objetos podem ter métodos. Objetos podem ter métodos. Banco de dados pode ter stored procedure. E daí? Enquanto talvez acabar as coisas mais tipo, permanentes, de Hum, objeto, você vai destruir um hardware. o objeto vai destruir uma hora. Seja diretamente como o Delphi lá, que você tem um destructor, ou via garbage collect, É, coletor de lixo. E daí? O que muda uma coisa da outra? Não muda? Fala. Fala, Bruno. Coleção a gente trabalhou aonde?
Tinha armazenamento, estrutura de dados, estava mexendo em coleção, com listas, armazenava ele em algum lugar. Se fosse armazenar, armazenaria onde? Já acho que a gente já não. Armazenar é arquivo. Então, eu poderia abrir um arquivo TXT e colocar os dados dentro do arquivo. Mas se eu colocar um conjunto de arquivos, daí volta uma questão que a gente conversou agora há pouco. Se eu armazenar a informação no arquivo, é a mesma coisa que um banco de dados? A pergunta é pertinente, não é? É isso? E daí? Vocês viram o processo de chegar aqui, então, pegar um arquivo. Aí eu coloco lá código 55 Brasil, BR, mais 55. É isso? Vou colocar lá, real. Aí vem e coloco 5, 6, acho que é, Argentina. Argentina é AR, mais 56. Assim, teoricamente, isso seria um banco de dados, então? Nós falamos agora há pouco, aqui, que banco de dados é o quê? O que que nós falamos agora há pouco? Foi nessa aula mesmo. Com exceção do Davi, que chegou agora há pouco, e a Tainá, que chegou um pouco depois, mas a Tainá já estava agora que eu falei, então, daí. Acho que o banco de dados tem que ter aquela uma sigla lá, o ACID. Hum, bom, entramos num outro território, né? Então temos o ACID, Né? tá? O A é de atomicidade. C é de I de... Oi? Isolamento. E de durabilidade. É. Mas o ACID aqui quer dizer o quê? O que que é o fundamento do ACID aqui? Ah, tá. Que bom. E daí significa o quê? O carro tem que ter um motor. E daí? O que é o motor do carro? Se ele não tiver isso aqui, não é um banco de dados. Então, podemos dizer assim? Quem acha que isso é uma verdade? Essas quatro propriedades querem dizer o quê? Não. Elas são os fundamentos. Como é que é? Tem que ser as transações do. Transações. Muito bem. Do SGDB. O que acontece é mais ou menos assim. Se eu criar um arquivo e o precursor do banco de dados era arquivo, porque é onde se armazena realmente a informação, só que o fato de eu conseguir armazenar a informação dentro de arquivo não significa que eu consiga
garantir certas características que tem a ver com esse assédio. Mas tem a ver o quê? Vamos dizer assim, eu tenho um item. Esse item que eu tenho, ele depende de. Eu posso ter várias pessoas que vão estar disputando esse item, certo? Tem três pessoas que querem pegar esse item, vamos dizer assim. Se essas três pessoas querem pegar esse item, quem vai ficar com o item? Só um pode ficar, certo? Como que é esse processo? Vamos dizer assim, eu tenho lá, tem que ser mais na forma gráfica, né? Você tem que ter lá, vamos dizer, tem um cara aqui, tem outro cara aqui, tem outro cara aqui. Se eu chego sequencialmente no processo, o que que é sequencialmente? Eu venho lá um de cada vez, eu preciso pegar esse cara aqui, eu venho aqui, pego esse, depois venho, pego esse, depois venho, pego esse. Então, tenho três caras para pegar. Aqui é o primeiro, vou chamar de A. Aqui é o segundo, vou chamar de B. Opa, vou chamar aqui de B. E aqui eu vou chamar de C. Então, ele precisa desses três caras. Ele vai vir aqui e vai pedir os três caras aqui. Tá difícil hoje, hein? A, B e C. Mas eu tenho um outro camarada que chega aqui, e esse camarada, ele vai precisar, é, o A dele é esse cara aqui. O primeiro dele, que ele precisa, o A dele é esse. O B dele é esse, certo? Ele só tem dois. Então, o vermelho vai pegar A, B, C, e o verde vai pegar o A e o B, certo? O que que acontece? Se eu tenho gerenciamento de arquivo, o arquivo está aberto, eu vou lá e pego o arquivo. Fui lá e alterei o que eu quero. Qualquer um pode pegar e fazer. Daí o que vai acontecer? Ah, eu não posso. é, Eu peguei eles e daí o que acontece? De repente, no meio do caminho, aconteceu de cair a luz. Eu já tinha pego um, tinha que pegar dois. Peguei só esse. Acabou a luz, o que acontece? A hora que volta, eu peguei esse, mas ficou faltando o outro. Ou pode ter faltado uns 10 lá, certo? O que que acontece? Vai ter consistência, que é o que diz aqui, no CID. Eu vou ter consistência? Não. A consistência é o quê? Se eu tenho que pegar esse e esse cara, eu tenho que pegar os dois e dizer que eu peguei os dois, certo? Mas isso não pode não acontecer. Daí o que acontece? Não tem consistência. Então, posso não ter conseguido isso. Provavelmente vocês já viram esse conceito em SO com o Debona. Processo também gerencia memória, processo gerencia dados. Não é assim que vocês viram em SO? Eu tenho gerenciamento de arquivo lá dentro do SO. Aí pode acontecer de um pegar o que o outro processo precisa e o outro pegar o processo dele que ele precisa. Como é que ele chamava isso? Vocês não viram isso em SO? Hã? É, um depende do outro, o outro depende do um e você não consegue, ele fica travado. O que que o SO faz quando tem isso? Qual a solução? Não tem solução? Viram ou não viram isso em SO? Você tem que usar que recurso para resolver esse problema? Monitor. Monitor que também pode ser chamado de semáforo. E esse é um problema do quê?
em banco de dados chamado deadlock, ou também conhecido como travamento mútuo. E qual que é a diferença? Eu tenho um gerenciamento de arquivo e eu tenho um SGDB. Pode acontecer do mesmos itens está sendo vendido, tem 50 vendedores, todos eles ao mesmo tempo, pegar um conjunto de peças iguais para vender, só que a sequência que ele vai dar abaixo no banco de dados é diferente, e um depender do outro, o outro depender de um, e ele travar todo o processo e não deixar isso acontecer, dá esse deadlock. Se é no gerenciamento de arquivo, que é esse formato aqui, eu não tenho consistência, eu não tenho isolamento, eu não tenho durabilidade, eu não tenho atomicidade. E o SGDB se propõe justamente a fazer esses princípios, certo? Como ele se propõe a fazer isso, o que que acontece? O SGDB vai garantir que as informações do banco de dados tenham consistência, que eles não possam ser violados por causa do isolamento, que ele comece e termine, que é a durabilidade, e que ele comece e termine como sendo uma única operação, ou seja, ele vai ter uma transação, certo? E o que que é o processo? Então, eu posso armazenar isso em arquivo. No SGDB, ele cria os arquivos, só que ele gerencia quem pode usar e quem não pode usar as tabelas. E o fato de ele gerenciar isso vai evitar que problemas aconteçam com a informação, que consiste justamente no que tem a ver com a transação. Isso nos bancos de dados relacionais, né, que gerenciam esse processo. Tranquilo? E daí? E daí a diferença disso com objetos? O objeto, ele está onde? Está na memória, certo? Você trabalha com ele na memória. E o banco? A tabela, está onde? Onde está o banco de dados? Está na nuvem? Está voando lá, né? Hã? Está na memória também? Então, se eu desligo o computador, armazenei ele no banco de dados, liguei o computador, saí, liguei ele de novo, eu não tenho mais nada, né? Que os objetos, se você tiver com o programa rodando e os objetos estiverem ali, e você pega e desliga o computador, ou caiu a luz, aí você volta, liga ele de volta, eles estão lá os dados? Os objetos estão lá? A lista vai estar lá, se eu tiver a coleção? Vai estar os dados na coleção? Não vai estar. E no banco de dados? Eu salvei no banco de dados. Vocês fizeram o exercício de criar os dados lá, não fizeram o insert lá? No banco? Desligou o computador, ligou ele de volta, acessou o banco de dados, deu um select lá, os dados estavam lá? Fala sério. Estavam lá? Que louco! Mas então, o que acontece? Qual a diferença? Tá na outra memória. É, a outra memória é o quê? Não volátil. Uma memória não volátil. O que que é memória não volátil? O professor Sérgio explicou direitinho, né? É, o que que é memória não volátil? Hã? Então, mas a gente poderia traduzir a não volátil mais especificamente como sendo o quê? Tem que falar para fora. Esse negócio de falar para dentro é um problema. O que é memória não volátil? Vai perder como assim?
mas ele tem outro nome. Ah, sim. Então, só que o que acontece? Para montar essa estrutura toda, vocês viram lá em estrutura de dados, tem as formas de buscar a informação de uma forma rápida, não viram? Qual que era a forma rápida que tinha para buscar dados? Tinha uma forma de inserir e forma de buscar, não é? O mais fácil para inserir, qual que é? O que mais interessa é você inserir rapidamente ou buscar ele rapidamente? Buscar. E qual seria a forma rápida de buscar dados? Através do ID. Na verdade, através da chave primária. Que ela não pode, tem que ser única, não pode repetir, não é isso? Mas tinha uma forma lá que vocês viram lá, estrutura de dados que faziam isso. O que é que fazia isso? Vocês viram um negócio chamado árvore binária? O que a árvore binária faz? Ela coloca os dados de uma maneira que vai dividindo, é isso? Entre os nós. O maior vai para a direita, o menor vai para a esquerda. Não é assim? E daí você consegue armazenar de uma maneira que rapidamente você consegue chegar até o valor, não é isso? Tinha um balanceamento de árvore lá também, não tinha? Quando a árvore estava pensa para um lado, você faz um balanceamento, o nó mais à direita da subárvore esquerda, ou o nó mais à direita da subárvore esquerda, é candidato a ir para cima e você reorganiza a árvore, certo? E esse processo de reorganizar ela vai criar uma forma de acessar rapidamente os dados, que é o que o sistema gerenciador de banco de dados utiliza. Ou seja, o SGDB, tudo aquilo que vocês viram em estrutura de dados, ou uma boa parte disso, é implementado dentro de um SGDB. E o SGDB vai fazer com que as informações vão ficar de maneira organizada, que consiga recuperar rapidamente a informação, que é o grande trunfo do sistema gerenciador de banco de dados relacional, certo? Tranquilo, essa ideia? E o que que é então a tabela? A tabela é o armazenamento físico dos dados. E o objeto é o quê? A manipulação na memória do computador. Eu vou estar armazenando as informações na memória. Os objetos existem enquanto eu estiver trabalhando. Como os objetos são voláteis, você precisa fazer o quê? Quando eu confirmo a informação, eu tenho que fazer o quê? Aonde? Através do quê? Através do SGDB. Vou salvar no banco de dados, que dentro do banco de dados eu vou ter as tabelas, e dentro das tabelas eu vou estar armazenando as informações. É isso. Tá claro que uma coisa é banco de dados e a outra coisa é os objetos e as classes. Eu vou precisar uma combinação de eu trabalhar objetos que eu vou criando e vou trabalhando na memória para apresentar, mostrar e passar para o usuário. Quando ele salvar essas informações, eu vou armazenar isso dentro do banco de dados. E depois eu posso recuperar ele, vou dar um insert para salvar, mas eu posso recuperar ele usando um select. Tá claro isso? Como é que nós vamos fazer isso dentro da nossa aplicação usando o C Sharp? Então, vamos desligar aí a tela aí, ó.
que a gente faz aqui, ó? Eu tenho o projeto. Esse é o projeto que a gente está mexendo, certo? Aí o que se faz? A gente vem aqui dentro do projeto aqui. Vou mandar adicionar. Vou mandar adicionar um item, certo? Dentro dos itens, C Sharp itens aqui, ó, tem um item que chama data. Então, eu vou pegar esse item chamado data e tem esse serve database based database, serviço baseado em banco de dados. Eu venho aqui e vou colocar aqui, ó. O que que eu vou colocar aqui? O que que eu vou colocar ali? Banco de dados. E o banco de dados, então vai ser BD LP4 2024, certo? E vou mandar adicionar. Ó, ele criou aqui, ó. BD, tá aqui, ó. Esse X indica que ele não está ativo. Vou clicar duas vezes, ele abre. Vem aqui em tabelas, em tables. Vem aqui, vou mandar adicionar uma nova tabela. Vou mandar adicionar a tabela. Ele tem a interface gráfica aqui, certo? Nós não vamos usar essa interface gráfica aqui. Tem que vir aqui, ó, usar aqui, ó. Aqui, o banco de dados, ele cria como ID. Aqui tem table. Qual seria a table, nossa? O nome da tabela. Create table. Então vai ser quem? Países. Acho que aqui não vai, acho que as colchetes. Colchetes é para identificar. Aqui eu vou ter ID países. É primary key? É primary key. Aqui tem uma identity. Aqui eu posso dizer que ele vai começar com o número 10, por exemplo. Eu quero que comece com o número 10. E que ele vai de um em um, certo? Que é um identificador, um ID, certo? Aqui eu venho, coloco a vírgula, e daí como é que fica o resto? Como é que ficou ali que a gente fez? País, vou colocar tudo caixa alta, né? Varchar, Varchar, de quanto? 55. Logo, muito. Sim, Varchar. Eu tirei esse né? Uhum. Desenho. Varchar primeiro. Sim. Esse aí é que tem sensório, né? Nem todo mundo sabe os DDIs de todos os países, né? O Google deve saber, mas nem todo mundo sabe. Tinha mais alguma coisa aqui? Moeda. Varchar. Vou botar uns três aí. Na prática, a gente precisa ter aqui ainda a questão assim, né? Tem. Já foi pra nós? Militar. Operação. O último usuário que alterou. Quando for alterado,
quando foi criado, quando foi alterado. Quem alterou por último? Por que disso? Quem mexeu por último foi o cara que fez a cagada. Justo? Faz sentido? Quando der algum problema no cadastro, quem foi que mexeu? Ninguém mexeu quando foi. É isso? Mas se você armazenar quem foi o código do usuário que entrou por último, vai estar lá registrado. Certo? Então, dessa forma, o que que se faz? A gente pode criar. Aqui eu posso salvar. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, que banco que é esse? Que banco que é esse? Esse é o banco de dados. É aqui que está aqui, certo? E quem que é o SGDB desse cara aqui? Esse é o MySQL? Ah, quem que é? SQL Server, certo? Essa é a tabela. Esse é um SQL Server, que é o sistema gerenciador de banco de dados da Microsoft, que hoje ele funciona no Windows Server, no Windows de modo geral, mas também funciona no Linux, não mais só nas plataformas da Microsoft, certo? E que é o banco de dados que nós vamos estar trabalhando dentro do projeto. Nós vamos passar a mexer. Tranquilo? Até aqui tranquilo? Beleza? Dá uma rodada aqui, ver se vai dar algum pau. A gente não mexeu com nada, só criou o banco, né? Então, aqui não tem. Bom, aqui conforme vai criando aqui, ele vai mostrando a parte gráfica aqui, certo? Conforme você vai criando as tabelas. Mas a regra é mais ou menos assim. Primeiro, cria os scripts do banco, certo? O banco de dados vai ser o SQL Server. Essa versão aqui, ela está já integrada com o Visual Studio, certo? Então, precisamos que crie as tabelas, pelo menos o país, estado e cidade, certo? Para a gente poder criar a parte do banco, a conexão, que daí vai, eu vou ter o objeto, vou ter que conectar no banco de dados e fazer dessa conexão poder armazenar as informações. E daí nós vamos passar a trabalhar com ele, resgatando os dados que estão no banco e trazendo até o formulário, certo? Seja o formulário de consulta para apresentar tudo que está no banco, seja o formulário de cadastro, quando eu vou alterar, eu vou carregar objetos dentro do formulário. Fechou? Tranquilo? Agora, os conceitos com relação, tem que deixar bem claro, porque quando a gente trabalha com banco de dados, então eu posso ter todas as tabelas ao mesmo tempo. Banco de dados, eu posso ter tabela país, estado, cidade, eu posso ter um monte de tabelas e todas elas existem ao mesmo tempo no banco. Os objetos, nós vamos trabalhar por caso de uso, conforme a gente conversou antes. E de acordo com o caso de uso, a gente vai trabalhar com aquele caso particular, certo? Beleza? Alguma dúvida aí com relação à parte que a gente viu de banco, com relação aos conceitos de orientação a objeto?
Provavelmente o professor Rodrigo Bianco não vai falar com essa parte de desenvolvimento. Então tem que ser comigo, certo? Vocês vão ter o quê? A ideia de que, em princípio, banco de dados, eu posso ter a base de dados criada, e essa base de dados ela pode trabalhar em PO, vocês estão vendo a parte web lá, então? Então, eu posso ter uma aplicação web que vai conectar no banco de dados, e lá também ele vai ter que chegar e acessar a base de dados e inserir dados. Vai fazer um select, vai trazer os dados, certo? Ela vai buscar lá no banco de dados e vai mostrar no formulário, certo? Vai pegar do formulário e vai mandar salvar no banco de dados. Conforme salva, vai ter que estar armazenado, né? Quando a gente fala em formulário, a gente chama isso de quê? Viu? Quando a gente chama web, a gente chama de quê? Qual a diferença da view um desktop da view de um web? Não tem diferença nenhuma, tudo igual, né? Só conversa aí. É isso? Podemos dizer assim? Acho que não. Na web a gente chama o quê? O formulário? Tem um outro nome que é dado pro formulário na web, além de view. Fala aí. Como assim? Você não está trabalhando lá? Oi? Ah, então como é que chama? Hã? Front-end. E quando você o que tá, quando tem a regra de negócio? Nós vimos outro dia o que que é regra de negócio, não vemos? O que que era a regra de negócio mesmo que eu falei? Sessões. Mas é, em que caso que a gente vai ter sessão? O que que é regra de negócio? Se você não é front, você tem que saber. Front usa regra de negócio? Front-end usa regra de negócio? O que que é regra de negócio? Pergunta também é pertinente, né? Deu para perceber que nós estamos entrando em umas conversas um pouco mais complexas, né? Certo? Será que isso é à toa? Não, é porque vocês estão chegando no fim do começo. O que que é regra de negócio? Hum? Saúde. O que que é regra de negócio? Eu já falei sobre regra de negócio com vocês, não falei? Já. Com certeza já. E o que que é regra de negócio, então? É o exemplo do funcionário. Se ele tem um cargo de motorista, ele precisa ter CNH e a data de validade. Qualquer outro funcionário que não seja motorista, ele precisa preencher, mas se ele preencher, tem que ser válido, certo? Então é o quê? É funcionário. Tem funcionário que precisa colocar, tem funcionário que não precisa colocar. Todos são funcionários. Por que que um precisa? Porque o cargo dele exige que ele tenha que ter CNH e a data de validade da CNH tem que estar válida, certo? É o camarada que vai fazer compra numa loja.
Se você define que o endereço do cara é fora do Brasil, mora no Paraguai, por exemplo, ele tem CPF? Eu sou obrigado a preencher o campo CPF? Não. Mas se ele morar aqui em Foz, ele tem que ter CPF? Tem, certo? Porque senão não conseguiria vender. A regra diz que você tem que ter CPF para emitir nota fiscal, não é assim que diz? Então, se um turista viesse de fora, chegasse aqui, perdeu o celular, turista estrangeiro, não tem CPF, não poderia comprar um outro celular. Porque para comprar o celular precisaria ter CPF. Mas ele tem dinheiro, ele tem como comprar, então ele não pode comprar? Ele pode comprar. Aí isso tudo a gente chama de quê? Como é que chama isso? Como é que a gente chama? Regra de negócio. Tem coisas que são regra, mas vou ter casos que vai abrir uma exceção. Vou fazer de outra forma, certo? E entender direitinho o que que é regra de negócio é que vai fazer diferença para vocês no mercado. Saber usar isso e criar isso é o que interessa. Faz sentido? Porque as coisas vão acontecer baseado nas exceções. Se fosse só uma regra simples, sem exceção nenhuma, mas o cadastro de funcionário não é uma coisa simples? E como é que fica essa regra, então? Então, uma regra de negócio que eu posso ter dentro desse conceito. Tá claro? Estão entendido? Caso tenha algumas dúvidas sobre questão de banco de dados com programação, relacione e traga para a aula. Tranquilo? Nas próximas aulas, nós vamos fazer o projeto aqui, fazer, além de ter criado a tabela, nós vamos fazer a conexão dela com como é que nós vamos conectar no banco de dados, como é que a gente vai buscar os dados do banco de dados. Beleza? Bacana? Então tá bom. Então vou fechar. Posso fechar a videoaula? Alguém tem alguma dúvida aí? Eu falei grego em algum momento aí hoje? Ah, tá. Tá bom. Eu recomendaria quem se sentiu meio incomodado que procure dar uma estudada a mais ou traga os questionamentos, porque daqui para frente isso é base. Beleza?